igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, o livro das revelações. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 14. Aleluia. Então é capítulo 3, irmãos. Capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 22. Enquanto os irmãos acham, quero aqui fazer meus agradecimentos a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite. O pastor Isaías nos confiou para que nós pudéssemos estar falando a palavra do Senhor. Aleluia. E antes que vocês, irmãos, aleluia, continua procurando aí quem não achou o último livro da Bíblia, eu quero contar um rápido testemunho, porque eu disse para o Senhor que eu contaria hoje. Aleluia, eu fui na 44 e eu fui no médico. E eu disse, e ela perdeu a garrafinha que eu tinha dado de presente para ela. E ela me ligou, ela estava desesperada, mamãe, perdi minha garrafa, ora aí por mim. Aí naquele momento eu falei, ora, usa a tua fé. E naquele momento eu dirigi no carro, eu disse, Senhor, se o Senhor fizer que ela encontre a garrafa dela na 44, eu vou contar esse testemunho na tua casa, que tu és o Deus das causas, impossível, e que o Senhor ainda trabalha em cima daqueles que têm fé, aleluia. E passou um tempo, eu falei para ela, vai lá na mulher, que você foi a primeira vez comprar, aleluia, vai lá que a tua garrafa está lá. Ela disse, não está não, aleluia. Nós voltamos lá depois, no final, e a garrafa dela estava lá para honra e glória do nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel, aleluia. Às vezes para você é pequenininho, para mim é grande, aleluia, porque Deus trabalha nas mínimas coisas. Isso prova o quanto Deus cuida da igreja, da noiva dele, nos mínimos detalhes. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14, esse aqui diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei que se assentem comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar-vos. Aleluia. Eu quero dar continuidade à nossa festividade do ciclo de oração, que teve como tema Desperta, Jesus está batendo na porta. Eu estava orando e o Espírito de Deus colocou no meu coração essa mensagem. Eu sei que ela foi bem explicada aqui, mas eu quero falar um pouquinho em cima desse texto qual Deus colocou no meu coração. Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é um livro de revelação de coisas que, tem coisas que já aconteceram, mas de coisas que acontecerão no futuro. Mas essas cartas, essas 7 cartas aqui, foram escritas à igreja da Ásia Menor. E ela foi escrita por João, quando João estava na ilha de Patmos. João foi levado para lá, foi lançado na ilha de Patmos. E quando João estava lá, esperando já a morte, Deus abre o céu e começa a revelar para João, aleluia, coisas, aleluia, que estavam acontecendo no meio da igreja naquela época. Coisas que a igreja precisava ser advertida.
como igreja do Senhor, nos posicionar. Porque Jesus está voltando para buscar a glória. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. A igreja de Laodiceia, ela é a única igreja que ela não recebeu nenhum elogio da parte de Deus. Mas ela foi advertida. Aleluia. No versículo de número 14, irmãos, diz assim, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o amém. Quem está falando da igreja? Jesus. Oh, aleluia, Antônio dela. Quem está falando da igreja é o Senhor Jesus. João está escrevendo, mas quem está falando é o Senhor. Aleluia. Continua no versículo, diz assim, ó. Aleluia. Isso diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel? É o Senhor Jesus.
perdida. Aleluia! O luxo, a grandeza, aquilo que o dinheiro podia comprar, a igreja tinha. Mas tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Aleluia! Aleluia! Tem coisas que o teu dinheiro não pode comprar. Glória a Deus. É a presença do Senhor, é a glória dele, é o poder dele, é a unção dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Quero Aleluia. falar só um pouquinho. Aleluia! O tempo aqui ele voa, eu não sei. Ou eu pego o microfone muito tarde, ou eu falo muito. Aleluia! Mas o tempo está voando, eu quero falar. A situação espiritual da igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja de mornidão espiritual. Apocalipse capítulo número 3, o versículo número 15 diz assim, ó: conheça as tuas obras, nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque é morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que o Senhor está dizendo? Tu não tem compromisso comigo. Tu não tem compromisso com a minha obra. Tu está achando que tu é alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Está acomodado. Chegou no ponto, acomodou, parou, cruzou os braços. E Deus hoje está te convidando. Aleluia. Aleluia. A outra situação espiritual da igreja de Laodiceia era a arrogância espiritual. Apocalipse capítulo número 3, versículo 17. Olha o que o anjo da igreja diz, ó. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia! O anjo da igreja estava dizendo: nós não precisamos de nada. Nós temos tudo. Aleluia! Aí o amém que apresentou na igreja falou assim: você não sabe que você é um desgraçado. O que quer dizer? Você é sem graça. Você não tem graça. Tu és pobre. Tu és miserável. Tu és cego. Tu és nu. Essa era a condição da igreja de Laodiceia. O orgulho havia entrado no coração da igreja. A igreja agora tinha se tornado uma igreja que achava que não dependia mais de ninguém. Aleluia! Que não dependia mais de Deus, porque tinha dinheiro para comprar o que queria. E o amém se apresenta para a igreja. E ele mostra o raio-x da igreja. E ele fala: olha a condição espiritual que tu estás diante de mim. Aleluia! 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 A igreja de Laodiceia, ela se encontrava em uma situação de falta de percepção do próprio erro. Sabe quando você não vê mais que você está errado? Que você não sente mais que está errado? Você está vivendo uma vida de mornidão. Aleluia! Porque você não sente mais as tuas misérias. Você não sente mais a dependência de Deus. Você não vê que você será eternamente dependente do Criador. Aleluia a Deus. Queira nós, queira não, nós somos dependentes de Deus. E ninguém pode dizer eu. Ninguém pode bater no peito e falar que pode alguma coisa. Isso, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai lá para a vida daquele homem que construiu o celeiro dele. Tinha de tudo dentro do celeiro. Ele falou: a alma dele
Mas agora, eu acredito que você vai dar um glória a Deus bem grande, sabe por quê? Aleluia, porque Deus deu uma palavra para a tua alma. Tem como reavivar a igreja de nós. Glória a Deus, aleluia. Tem como reavivar a igreja de Laodiceia, porque Deus não escreve uma carta para condenação. Deus, ele mostra para você o seu posicionamento e ele diz, mas eu quero te avivar. Aleluia, Deus, glória. Eu quero acender a chama, aleluia, no teu coração, na tua alma. Aleluia. Aleluia. Quando a gente olha para a igreja, você é um caso quente. Nem um elogio. Aleluia, não tem nada. Aleluia. Mas o versículo de número 18 diz assim: aconselhou. Aqui já é o pastor falando para a igreja. Aleluia. Ele está dizendo, eu aconselho-te que de mim. Ei, eu aconselho que de mim compre ouro. Ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Aleluia. E roupas brancas, para que tu vistas e não apareça vergonha da tua nudez. Que usa os teus olhos como lírio para que vejas. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia. O que o Senhor está dizendo para a igreja? Eu tenho um conselho para você nessa noite. Aleluia. Tu quer ter vida? Tu quer ser crente? Crente. Aleluia. Quando nós lemos compra, a gente já leva logo a palavra comprar de Deus. Lá em Isaías diz, ele tem que comprar sem dinheiro e sem preço, porque eu dou de graça. Aleluia, Deus, glória a Jesus. É fácil levar a machada. Aleluia. Mas é só na presença dele que tem. Não adianta buscar na bebida. Não adianta buscar nos prazeres, nos jogos. Aleluia, a prostituição. Na droga não vai encontrar. Aleluia, Deus. Só tem na presença dele. E é por isso que ele fala, eu te aconselho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A primeira aquisição do Senhor diz que ele quer que a igreja tenha ouro refinado pelo fogo. Oh, aleluia. Aqui, irmãos, aqui o Senhor já está mostrando o caminho para a igreja. Então, vocês não estão perdidos, não. O Senhor está dizendo, eu mostrei para você o teu pecado. Eu tirei um raio-x da tua alma. Mas eu quero falar para você. Eu quero te dar algumas aquisições. Se você pegar elas, Aleluia, Jesus. aleluia, você será bem-aventurado. Glória a Deus. E ele diz, aleluia, você precisa de ouro refinado pelo fogo. A igreja, economicamente, era rica. Tinha de tudo, mas não tinha palavra. Igreja sem palavra é a igreja que faz barulho. É a igreja que arruma tantas coisas no mercado, mas é outra, não tem nada. Aleluia, mas se tiver palavra, Aleluia, Jesus. se buscar a palavra, igreja, Glória a a Deus. coisa muda. Porque a palavra ela bate. E ela bate na nossa vida. E ela mostra para nós, você precisa deixar. Aleluia, tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. A segunda aquisição para a igreja ser reavivada é vestes brancas. O maior polo econômico daquela época de lã era a igreja, era a cidade de Laodiceia. O povo tinha uma lã que ninguém fazia igual. E o Senhor disse, vocês têm a melhor lã que pode comerciar, mas vocês não têm vestes brancas. Oh, aleluia. Não tem veste, está nu. Está nu diante da minha presença. Eu quero que vocês adquiram vestes espirituais. Aleluia, para a vida de vocês. Aleluia, por quê? Porque a igreja se encontrava
na medicina naquela época. Principalmente eles faziam um colírio que quase fazia um cego ver. Só para vocês verem o quanto aquela igreja tinha um avanço, aleluia, na questão da medicina naquela época. E o Senhor disse para eles: eu aconselho que vocês, aleluia, adquiram colírio para vocês enxergar. Porque esse colírio que a cidade faz não faz ninguém enxergar. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando Paulo, irmãos, estava indo perseguir a igreja, e o Senhor brada com ele, ele diz: quem é, Senhor? E ele já cai cego. E o que cai nos olhos de Paulo? As escamas eram cegas. Ele enxergava, mas era cego. Tem pessoas que enxergam, mas estão cegas. Aleluia. É difícil dar glória, né, irmãos? Aleluia, mas aqui eu já estou falando, irmãos, do posicionamento. Pode dar glória, irmão. Aqui já é remédio. Glória a Deus. Aleluia. Você vai dizer: ovo, refinado, vestes brancas e colírio para que veja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu quer enxergar? Pede o Senhor para colocar colírio do céu nos teus olhos. Tem gente que é cego e ele enxerga porque ele conhece o Senhor. E tem gente que tem vista e é cego porque ele não enxerga o Senhor. Aleluia. E Laodiceia, aleluia, ela tinha tudo, irmãos. Mas ela não tinha mais o pão da igreja no meio dela. Mas ali ele fala: se vocês buscarem, se vocês adquirirem isso que eu estou falando para vocês, aleluia, eu tenho uma promessa. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 21, que diz: ao que vencer, lhes concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Essa promessa é para quem adquiriu ouro refinado. Essa promessa é para quem pegou vestes brancas. Essa promessa é para quem pegou colírio do céu. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor ainda hoje está dizendo: eu estou na porta e eu estou batendo. Espera. Ouça o batido. Ouça o batido. Oh, vai chegar tempo. Vai chegar tempo na tua vida que você vai querer ouvir o batido do Senhor. E Ele não vai mais bater. Oh, Pai. Oh, reclama, vem cachorrando, é tempo, igreja, de despertamento. Não adianta querer pregar outra mensagem. Não adianta querer passar a mão na cabeça. Jesus está às portas. A mensagem para a igreja hoje é desperta. Se posiciona, se coloca sobre os pés. Aleluia. Ainda
disse que vai pregar essa mensagem.